Olá, gostaria de cumprimentar aí todos que nos acompanham nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, nas nossas aulas, vídeos, tá? Aqui é o professor Daniel Souza e hoje nós vamos falar de 3 conceitos importantes, né, estabelecidos nos parágrafos do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, tá? Primeiro, se entende por direito adquirido, né, aquele direito subjetivo já incorporado ao patrimônio jurídico do seu titular, né? Todos nós temos uma série de direitos subjetivos que são conferidos e consagrados por normas de direito objetivo. E essas normas de direito objetivo estabelecem condições para que nós possamos usufruir dos direitos subjetivos. Essas condições estabelecidas são condições que, se preenchermos, poderemos usufruir daquele direito, né? Mas se não preenchermos, não poderemos usufruir daquele direito que, em tese, está abstratamente previsto no ordenamento jurídico. Para que aquele direito previsto abstratamente seja nosso e nós possamos usufruir e gozar desse direito, nós precisamos preencher as condições que a lei exige, tá? E quando nós preenchemos as condições que a lei exige, nós passamos a ter aquele direito adquirido e incorporado ao nosso patrimônio jurídico, ou seja, nós podemos passar a usufruir daquele direito. Nós poderemos aí passar a usufruir daquele direito, tá? Então, o direito adquirido é uma primeira cláusula, né, tanto infraconstitucional como constitucional no ordenamento jurídico no Brasil, né, que impede o prejuízo de uma lei retroativa. Tá? Ou seja, uma lei não pode, no Brasil, retroagir prejudicando os direitos que já foram adquiridos pelos membros da sociedade. Então, a lei poderia retroagir, excepcionalmente, né, a depender do caso concreto, sobretudo a depender da lei que se aplica, desde que essa lei não comprometa os direitos adquiridos pelos membros da sociedade, né? E é importante também não confundir o conceito de direito adquirido com o conceito de expectativa de direito, né? Todos nós temos expectativa de um dia preencher as condições para usufruir de um determinado direito. Mas enquanto nós não conseguirmos as condições todas necessárias, há apenas uma expectativa e não direito adquirido, tá? Então, o que é protegido no artigo 6º é o direito já adquirido e não a mera expectativa de direito. O artigo 6º também protege o chamado ato jurídico perfeito, né? Aquele ato jurídico praticado, né, em total validade de acordo com a lei vigente no seu tempo, né? Ninguém pode ser obrigado, seria uma grave violação à segurança jurídica, né, a descobrir quais são as condições para a prática daquele ato jurídico no futuro de uma lei que nem existe, né? E, sobretudo, seria mais absurdo ainda em pensar que essa lei nova do futuro pudesse desconstituir aquilo que foi produzido na lei anterior, na validade, né, daquela lei anterior, ou seja, de acordo com a lei do seu tempo, tá? Então, eventualmente, a retroatividade de uma lei, ela também não pode desconstituir os atos jurídicos que foram praticados de acordo com a norma daquele período, daquele momento, né? Ato jurídico perfeito, né? Aquele ato praticado de acordo com as leis do seu tempo, válido levando em consideração, válido de acordo com as leis do seu tempo, tá? Então, se eventualmente uma lei, eventualmente e excepcionalmente, né, uma lei retroagir, ela não poderá desconstituir os atos jurídicos perfeitos, né? Ou seja, aqueles atos jurídicos praticados com validade ao seu tempo, tá? Ela poderá atingir outros atos, né? Não os atos jurídicos perfeitos. E, por fim, o artigo 6º também estabelece a coisa julgada, né, como uma limitação à retroatividade da lei, né? A coisa julgada é uma determinada decisão judicial que não caiba mais recurso, né? Nós temos um sistema recursal complexo, né, que envolve desde uma apelação, né, de um recurso especial, um recurso extraordinário, um embargo de declaração contra a decisão colegiada de uma turma do Supremo Tribunal Federal. Nós temos diversos recursos no ordenamento jurídico brasileiro. Mas em algum momento, aquela decisão não terá mais recurso. Em algum momento, aquela decisão será a última. E sendo a última, né,
ela deixa de ser transitória, porque enquanto ela tem recurso, ela é provisória, e se torna definitiva. Se tornando definitiva, acontece um fenômeno no direito processual chamado de trânsito em julgado, ou seja, formou-se a coisa julgada. A partir daquele momento, a decisão ela é definitiva e não mais transitória. Por quê? Porque não pode ser questionada por meio de recursos legais. Tá? Então, obviamente, aquilo que é decidido por meio da coisa julgada também não pode admitir a retroatividade. Né? Obviamente que uma lei que o Poder Legislativo decida pela aplicação retroativa dos seus efeitos, né, ela não poderia, obviamente, dar causa à reabertura de processos que já tenham o trânsito em julgado. Tá? Então, essas são as 3 limitações, né, à ideia de retroatividade, né, estabelecida pelo artigo 6º, tá, da Lei de Introdução às Normas do Direito no Brasil. A lei não pode retroagir, prejudicando o direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. Tranquilo? Qualquer dúvida, né, complemento, diálogo, dicas, estamos aí abertos nas nossas redes sociais, né, podem nos procurar e interagir que vai ser um prazer. Tranquilo? Forte abraço a todos.